Bom dia a todos! Estamos aqui novamente juntos nesta manhã de domingo para que possamos juntos mais uma vez realizar o nosso Evangelho no Lar, sempre através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta que traz a cura e a conscientização. Casa essa que nos traz também toda uma coragem, toda uma persistência, toda uma fé que nos assegura sempre que nunca estamos sozinhos, estamos sempre com amigos espirituais e que nos traz também uma alegria imensa, a misericórdia divina do nosso Criador. Nossa casa, como sempre estará aberta para você que necessita de tratamentos específicos para a sua doença, seja no campo espiritual, seja no campo do corpo, onde teremos o maior prazer de estar lhe atendendo. Basta você estar ligando e agendando o seu tratamento. Lá, por ser uma casa em que cuidamos de muitos problemas de saúde, fazemos um pedido a todos que vocês possam nos se dirigir até lá com suas máscaras, pois é necessário para que possamos assim estarmos nos protegendo e protegendo também os nossos irmãos. Eu sou a Ana Cristina e mais uma vez, neste momento de muito gratidão, de muito carinho, de muito amor, eu peço a você que feche os seus olhos e acalme o seu coração, para que possamos juntos já ir começando a sentir a presença desses irmãos que estão sempre conosco, aos nossos mentores, amigos espirituais, as fraternidades que cuidam do Evangelho no lar. Que convide a eles a adentrar em vosso lar, assim como o nosso Mestre Jesus, para que eles possam assim observar a cada cantinho da nossa casa. E se porventura existir alguma projeção, alguma forma de pensamento, alguma inveja, alguma desarmonia, alguma doença, seja de maneira como for, a inveja e tudo mais, que eles possam ir retirando e colocando no lugar de tudo isso a fé, a simplicidade, a amorosidade entre todos, para que possamos assim convivermos sempre em harmonia com todos à nossa volta e ao mesmo tempo agradecer por toda essa sua misericórdia. E assim vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Hoje vamos fazer o Evangelho sempre sobre as leis morais pelo livro 3º, no capítulo 4, na lei da reprodução que consta no livro dos Espíritos. O objetivo deste evangelho, no caso, é analisar a criação de novos corpos físicos e a sua relação com o processo evolutivo do ser humano. Vejamos que na pergunta 686 e na 687, como os Espíritos nos falam sobre a lei da reprodução. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Isto é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Não, Deus a isto provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Reprodução dá-se a este nome a série de processos pelas quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram a continuação das espécies.
Como nos diz a pergunta 688, há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? Isto é verdade, mas é que outras lhes tomarão o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. A população do mundo continua um intenso crescimento. O equilíbrio da própria natureza são visíveis para os observadores do movimento que temos demográfico. Por outro lado, na reprodução ou na proporção em que cresce a população, a ciência e a técnica aumentam as possibilidades de produção e de aproveitamento de regiões ainda não inabitadas. E assim, portanto, entendemos em que a lei da reprodução de formas físicas, a fim de atingirem a perfeição, como é impossível atualizar todas as virtudes em uma única encarnação, os espíritos voltam ao plano da matéria quantas vezes for necessárias. No tema obstáculos à reprodução, os espíritos nos dizem-nos que tudo o que entrava a marcha da natureza é contrária à lei geral. Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Pela doutrina espírita, através da pergunta 695, o casamento, ou seja, a união permanente dos dois seres, é contrária à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Portanto, a união livre dos sexos pertence ao estado da natureza. O casamento é um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra em todos os povos. Quanto ao divórcio, ou no caso a separação, é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é condenável perante Deus, pois ele trata de legitimar o que já está separado, isto é, regular a separação onde não há mais nenhum tipo de vínculo, no caso, o amor. E o que será que os espíritos nos falam sobre o celibato? Vejamos na pergunta 699. O celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isto é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Deus não contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, visando ao bem, é sem segundas intenções egoístas, eleva o homem acima da sua condição material. E assim como os espíritos nos falam que a poligamia não há afeição real. A rigor, a lei de Deus, ao danificarmos o coração do parceiro,
saibamos que estamos destroçando a nós mesmos, através da consciência culpada. A poligamia, estivesse de acordo com a lei natural, deveria ser universal. A poligamia deve ser considerada como uma legislação particular, apropriado a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco. Nascemos para crescer, e esse crescimento, como já dissemos, não acontece no pequeno espaço de uma única existência. Renascemos várias vezes, reencontramos em múltiplas oportunidades aqueles espíritos que fazem parte do nosso programa evolutivo maior. Nasceremos como marido, mulher, filho, irmão, conforme a experiência que nos está faltando para enternecer nossos sentimentos. Não há regras rígidas para a reencarnação. Muitos casais que não alcançaram o ajustamento, seja como marido, seja como mulher, como companheira, não importa, comprometendo-se perante as leis divinas pelos prejuízos causados, poderão retornar noutra condição, não necessariamente como um casal, mas como mãe e filho, por exemplo, ou como irmãos. Deus expressa, pelas leis da vida, não um regime de punição, mas um processo educativo de aprendizagem, oportunizando experiências variadas no mundo físico. E jamais também podemos ter ou fazer julgamento, pois na história da humanidade vamos encontrar indivíduos de grande valor que, antes de legarem algo de bom para o mundo, retiraram-se do convívio comum para observídos para si mesmos em um contato com dimensões superiores, voltarem depois e deixarem suas experiências e exemplos para todos nós. Ainda bem que o nosso mundo conheceu seres humanos que são verdadeiros ícones, apontando para uma perspectiva mais otimista na condição humana. Precisamos citar Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier e, o maior de todos, Jesus. A doutrina espírita nos explica que pessoas como eles não passaram à margem da lei da reprodução. Eles estão a executar esta lei todos os dias, através da reprodução do amor, da consolação e da esperança por sobre toda a terra. Com isso, concluímos, então, que nesse capítulo que a produção de novas formas físicas é de fundamental importância para a renovação da espécie humana. É preciso, pois, que esta reprodução seja responsável e não comprometa o progresso evolutivo do nosso planeta Terra. E assim, eu espero ter ajudado, assim como a mim mesmo, que olhei por uma outra perspectiva a lei da reprodução, como ela é fundamental e como o nosso Criador, ele nos traz inúmeras oportunidades para que possamos analisar do outro lado, que possamos ter uma ótica diferente de tudo que está à nossa volta. E assim, meus irmãos, eu peço a todos que nesse instante de pura luz, possamos nesse minuto ficarmos assim de pensamento puro, de coração aberto, elevar sempre os nossos pensamentos ao alto e sentir todo o envolvimento de amor, de renovação, de reprodução, de muito amor e de pura luz para tantos irmãos nesse nosso grande planeta,
que estão neste momento necessitando de muito, mas de muita fé, de uma palavra amiga, de um abraço fraterno. Seja em qualquer cantinho do nosso planeta onde existir uma pessoa que necessite, ó meu Pai, manda teus anjos, os mentores, para que possa acalentar esse nosso irmão, abençoando sempre a dor, seja ela do corpo, da alma, seja ela física, mental, espiritual, não importa. Abençoe, Senhor, a todos que sofrem num leito de um hospital em seus lares. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que esperam um dia estar mais alegres, mais felizes. Dê a eles a esperança e a fé. Nos dê, Senhor, dias de mais acalento e abençoe sempre ao nosso lar, a nossa família, aos nossos amigos, seja desencarnado ou encarnado, não importa. Abençoe, Senhor, sempre a casa dos tarefeiros. Casa esta que acolhe e abriga todos nós que fomos até ela e estamos nela, por estarmos necessitados sempre de estar um pouquinho mais perto dessa espiritualidade que nos alicerça. Abençoe o Dr. Antônio, esse espírito amigo e leal. Abençoe todas as fraternidades que ali trabalham. Abençoe, Senhor, esse meu copo com água que está aí sobre a mesa. Coloque nele tudo que é necessário para a minha melhora mental, espiritual, para o meu corpo. E assim, Senhor, com toda a sua permissão do plano maior, nós vamos agradecendo por mais este evangelho e vamos dando por encerrado mais essa ligação de amor, de muito recebimento de toda a parte espiritual. Que assim seja, graças a Deus.